Muito obrigada, senhor Giuseppe. Conceda a palavra à senhora Maria Aparecida da Rocha Cortiz, advogada e membro do Conselho Multidisciplinar Independente. Ok, está ligado agora? Deixar claro que eu respeito muito as nossas instituições, Justiça Eleitoral, Ministério Público, etc. Só que eu combato o processo eletrônico de votação, que, na minha opinião, é um processo falho, fraco, caro, inauditável. Quando eu disse aqui que nós temos réus, julgadores e réus peritos, eu quis dizer a figura do tripé jurídico. Em todo o processo, nós temos o autor, o réu e o juiz. Na Justiça Eleitoral, ela se convola. O réu, ele vira, ele é a mesma pessoa, é réu e ela é juiz. E ele se vale dos seus técnicos, que são os autores dos projetos, os pais da urna eletrônica, do processo eletrônico de votação, para poder fazer os laudos em que os ministros se baseiam para julgar. Então, não há um ataque à instituição, não há uma afronta, e não estou dizendo que eles estão fraudando as eleições. Eu estou dizendo aqui que o processo é falho, o processo é fraco. E eu gostaria de lembrá-los que tudo que foi falado aqui pelo ilustríssimo senhor Giuseppe, nada consta como prova. Ele não provou, ele apenas alegou. Quem alega não prova é como se não alegasse, não teve nenhuma prova. Eu trouxe para os senhores um programa que era um programa não oficial que rodou nas urnas de Londrina. Esse programa, ele estava dentro do GEDAI, ele rodou, o gerador de mídia, ele dizia, esse programa não é o oficial, busquem o programa oficial. E isso está gravado no log. Aí o senhor Giuseppe veio e disse assim, não, o nosso GEDAI, ele não permite que esse programa rode, mas ele não provou que o programa não rodou, ele não tem como provar. Está marcado isso daí no processo que eu fiz lá em Londrina. E outra coisa que vocês têm que ter bem claro aqui, é que o processo eletrônico de votação não começa na urna, ele começa na Justiça Eleitoral, no TSE. Lá no TSE, se houver uma fraude, ele vai levar todas as barreiras com ele, como eu já disse para os senhores. Como o senhor Giuseppe disse e não provou, foi o seguinte, ele disse que o Inserator está lá, estanque, que ele não pode ser usado. Não foi isso que nós vimos lá. O técnico que foi orientado pelo professor Diego, pelo professor Pedro, viu um programa executável e que foi compilado sim e foi mandado para os estados. Eu não estou dizendo com isso que a Justiça Eleitoral tem intenção de fraudar. Pode ser negligência, mas ela mandou. Ela mandou para os estados e ele não consegue aqui provar que isso não aconteceu. Ele só disse que isso não aconteceu. Outra coisa, ele disse aqui não sei como eu vou dizer, mas eu vou usar um termo assim, uma coisa que não é verdade, tá? A petição que o PSDB fez, que é AE 1578, que eu tive bastante cuidado em analisar, ela diz o seguinte, nós queremos conferir os programas das urnas e da totalização. Não foi feita auditoria. Ele acabou de dizer, o PSDB fez auditoria nos programas, nos código-fonte. Não, eles não pediram para fazer e não fizeram. Eles fizeram auditoria somente na urna. E a Justiça Eleitoral, ela sempre cria essa situação, a urna. Gente, se o programa de fraude for introduzido na flash, ela vai para a urna, ela frauda todo o processo, ela gera um boletim de urna verdadeiro e esse boletim vai para a totalização e dá o resultado. Se esse programa... Não é auditável. Não é auditável. Para vocês terem uma ideia, eu fiz um monte de várias sugestões para esse teste que vai ter em março. Todas foram negadas. E o que eu pedia, basicamente, era que houvesse uma independência desses testes. Que não fosse um teste controlado absolutamente pelo TSE, que fosse um teste livre, que as pessoas pudessem entrar, quebrar, fazer o que tivesse que ser feito. Todos foram negados. E uma coisa que foi negado pela Secretaria de Informática do TSE foi o seguinte, nós não vamos mostrar o processo todo, nós só vamos mostrar o processo da urna e da totalização.
Então, o processo não é auditável, não somente porque ele é muito difícil, porque são criadas barreiras intransponíveis. A Justiça Eleitoral não admite que ela seja fiscalizada, ela tem ojeriza de ser fiscalizada. Eu não digo com isso que ela queira fraudar, mas eu acho que ela tem medo das coisas que a gente pode encontrar lá dentro. Então, essa é uma situação. Essa auditoria do PSDB, se foi usado nessas urnas, que eu não posso garantir que foi, e nem que não foi, se foi usado um programa de assinatura dentro da flash de geração de mídia, ninguém vai pegar nada, porque ele vai limpando. Ele depende da capacidade do programador. Ele lá vai limpando e vai limpando e vai levar a um resultado que é o resultado da urna, que não necessariamente é o resultado que o eleitor quis. Me perguntaram aqui se eu estou vinculada a partido. Não, eu não sou vinculada a partido nenhum. Por exigência da Justiça Eleitoral, eu só consigo entrar na Justiça Eleitoral se eu tiver como indicação um partido. Então, eu sempre vou por um partido. Só que eu já trabalhei para o PSDB, PCdoB, PSB, PMDB, eu já trabalhei para todos os partidos. Quando eu saio da Justiça Eleitoral, depois que eu fiz a análise, eu levo isso para os estados como uma coisa séria. E eu gostaria de deixar claro aqui o seguinte: a mesma fé pública que a Justiça Eleitoral tem, que os técnicos que estão aqui têm de dizer, olha, eu sou honesto, eu também posso dizer. Porque quando eu entro lá, eu entro com a maior boa vontade de deixar o processo transparente, de mostrar depois nos estados que isso é realmente uma coisa impossível de ser fiscalizada. Então, é uma fé pública dos dois lados. Aqui não tem mais porque é a Justiça Eleitoral e menos porque é advogada. Eu trabalho para partido, faço essa fiscalização há muitos anos e me considero também com a mesma fé pública do TSE. Outra coisa, não foi possível provar a fraude. Agora, mais uma vez, eu vou fazer aquela figurinha para vocês que não é nenhum desrespeito. Não é possível provar fraude se os ministros são as mesmas pessoas responsáveis pelo desenvolvimento dos programas. Eles não vão admitir jamais, e a nossa Constituição não admite, quer dizer, deixa à vontade, as pessoas, elas não são obrigadas a fazer prova contra si. Então, a Justiça Eleitoral, ela usa isso. Ela própria administra, operacionaliza, julga. Então, é impossível se fazer prova nesse sentido. Como fiscal de partido eu faço, eu mostro. Olha, aconteceu isso. E eu trouxe aqui mostrando uma situação que eles não conseguiram resolver. Eu mostrei que tinha um programa rodando, o programa rodou. Agora, como que eles assinaram esse programa? Como lá em Londrina, eles conseguiram fazer esse programa rodar? Com uma assinatura digital, porque o que se disse aqui foi que o programa só roda se tiver assinatura, só roda se tiver assinatura. Eles assinaram o programa e a compatibilidade disso, de rodar o programa e usar o Inserator, é perfeita para mim. E usar esse programa puxado da internet é a coisa mais simples do mundo, porque não há quando nós fizemos o teste no TSE, o computador ligado à internet para gerar mídia, ele não dá nenhum alerta. Então, se essa flash ela estiver contaminada através de um programa puxado pela internet, ele vai até o final do processo, um boletim válido e resultado aceito pela totalização. Então, deputado, com licença, alertando o senhor, a urna não é conectada à internet, mas o computador que gera a flashcard, que vai inseminar a urna, sim. Então, eu posso ali, eu estou aqui como fiscal do partido, estou em cima, estou no cangote. Só que, se estiver conectado à internet, eu só vejo uma linha verde carregando a flash. Eu não vejo de onde está vindo aquele programa. Então, se ele colocou aquilo na urna, não temos mais como. Então, indiretamente, ela é ligada à internet? O computador eles responderam, eles fizeram um teste na minha frente. Agora, a urna não, mas ela já está carregada, entendeu? Então, de onde vem esse programa é um exercício de fé, porque eu posso achar que eles estão carregando a mídia com um programa que veio do TSE, ou eles podem me enganar e colocar um programa que venha da internet. O partido não tem como saber. Entendeu? E essa é uma desilusão que a gente tem. O processo não é transparente, porque todos os questionamentos que a gente faz, se for bater em pontos nevrálgicos, eles são negados. Com certeza. Eu falo com experiência e eu tenho várias petições dentro do TSE que são negadas.
E me perguntaram, você acha que eles perseguem? Não, eles não perseguem, eles usam a condição de senhores do processo eleitoral, talvez uma condição que tem que acabar aqui nessa casa, mas então, eles não perseguem, não. Todas essas auditorias que a gente vê realmente em cada processo, que o doutor Giuseppe mostrou aqui, que eu acho que são auditorias